Como corrigir os principais erros do mapeamento da sobrancelha das suas clientes? Hoje eu trouxe aqui um quadro totalmente profissional, nossa aula hoje, para trazer o máximo de conteúdo possível aqui para vocês. A nossa aula de hoje é sobre o principal tema, que é erros no mapeamento. Então hoje eu vou estar mostrando todos os erros que eu desenhei aqui, vou estar mostrando como corrigir e com muito conteúdo aqui para vocês. Boa noite a todos que chegaram até aqui. Vai enviando para aquela amiguinha, para aquele amiguinho que é designer de sobrancelha, porque essa aula, gente, está maravilhosa. Para me ajudar também, gente, dá aquele like nessa live para a gente poder trazer mais conteúdos assim para vocês. Gente, o conteúdo da aula de hoje é sim sobre erros. E vocês, aplicando essa técnica, vocês podem ter o mesmo resultado que a minha aluna teve corrigindo a sobrancelha de vírgula e várias outras técnicas. Então, geralmente, quando as minhas alunas elas conhecem esses erros, o que acontece é de ela não ter essa dificuldade ali de fazer o mapeamento. Então, essa aula aqui, de fato, vai te ajudar independente do erro que seja a sobrancelha, porque você vai ser uma expert a partir do momento dessa aula aqui, a gente vai falar bastante coisa. Então, se você tiver dificuldade sobre alguma coisa, você também pode ter esse resultado como das minhas alunas. Então, vamos lá, gente, começar a nossa aula. Bom, primeiramente, tá? Eu trouxe todos esses erros aqui e cada um desses erros a gente trouxe 1, 2, 3, 4, 5. 5 erros que a gente vai trazer e cada um desses eu vou estar listando umas regras específicas. Cada regra, ela é para um caso do design de sobrancelha. Tem várias regras, como regra do U, regra dos triângulos, regra dos ângulos, várias regras. Durante ali eu posso estar falando sobre alguma delas para você conhecer um pouco mais e também conseguir aplicar a correção desses erros. Gente, eu vou ajustar aqui agora a tela para vocês verem melhor, tá? Todo o desenho, vou até dar um zoom aqui. Então vamos lá, primeiramente essa sobrancelha aqui. Gente, se você caso você viu qualquer um desses erros dos seus clientes, ó, vamos colocar aqui, ó, número 1, 2, 3, 4 e 5. Isso aqui é tanto para vocês diferenciarem, tá? Cada um. Se caso for fazer alguma pergunta, coloca ali o número, tá bom? Ai, Bruna, eu tô com dificuldade no número 2. Ainda não entendi. Então, para eu ter esse feedback aqui de vocês, tá bom? E caso você tiver visto algum desses, comenta aqui, gente, para eu saber qual desses erros você já viu alguma das suas clientes tem na sobrancelha. Às vezes você pode ver e não conseguiu identificar o erro, então hoje você vai conseguir enxergar também, porque tem muito caso de profissionais que não enxergam os erros da sobrancelha e acaba não corrigindo, né, corretamente. Então vamos lá, gente, número 1 aqui, tá? O número 1, ele tem um erro muito grande, que é o quê? O corpo, ele é menor que a cauda, tá? Isso aqui não pode acontecer de forma alguma na marcação. Deixa eu só diminuir um pouco esse zoom. Não pode acontecer nunca na sua marcação. O corpo sempre vai ser menor que a cauda, tá? Então, a gente sempre vai fazer a cauda menor. Como que a gente iria corrigir esse caso aqui? Isso aqui é muito mais comum que a gente pode imaginar, tá? Tem muita cliente que tem essa falha na sobrancelha. O que a gente pode fazer? A gente pode alongar um pouco aqui, ó, e descer, né? E subir essa parte aqui. Exatamente assim, para fazer uma cauda, né? Para essa sobrancelha levantar também. Além de cair esse olhar da sobrancelha, também vai ter a opção de ficar com os olhos muito próximos, parecer que ela até mesmo está com os dois olhos juntos, né, um do outro, então não fica tão legal. Então é interessante a gente corrigir. Primeira opção seria isso, mas depende muito de caso para caso. Então você poderia também fazer uma sobrancelha mais reta, aqui ó, sobrancelha mais reta, e descer e manter esse daqui. Duas opções aqui para vocês, né? Então, são dois pontos que você pode estar escolhendo, dependendo de cada caso, dependendo da quantidade de pelos que ela tem, que você tem que tirar também, tá bom? Gente, lembrando que todas estão numeradas aqui, você pode falar suas dúvidas de acordo com esses números aqui. Essa aqui é
sobrancelha que ela infringe a regra das larguras, tá? A regra da largura é que aqui o corpo ele sempre precisa ser maior que a cauda, tá? Então essa é a nossa regra das larguras, ok? É assim que a gente corrige. Então evite você fazer esse tipo de mapeamento com o corpo menor que a cauda. Então vamos lá, o desenho do número 2, né? A sobrancelha do número 2. Essa aqui é a mesma sobrancelha que eu coloquei logo no início do vídeo, que a minha aluna corrigiu, que é a sobrancelha de vírgula. O porquê que existe a sobrancelha de vírgula, né, gente? Vamos voltar aqui rapidinho. Por que existe a sobrancelha de vírgula? Porque antigamente a gente colocava aquela ideia de que pessoas que têm a sobrancelha de vírgula com essa voltinha, ou até mesmo essa sobrancelha circular, que a gente vai falar no número 3, que é bem parecido, as pessoas faziam para trazer doçura para o olhar, ou às vezes na tentativa de arquear. Só que em vez de arquear, envelhece o olhar da pessoa, né? Então, infelizmente, traz esse ponto. Então, a gente precisa corrigir, né? Para também ficar bonito, ficar harmonizado, né? Tantos de casos aí, principalmente de mulheres mais velhas, que tendiam a ter a sobrancelha desse jeito para mostrar que tinham feito a sobrancelha, né? O meu caso mesmo da minha sobrancelha, que eu já postei demais, já postei também no meu destaque do meu Instagram, de quem sou eu, mostrei como que era a minha sobrancelha antes. Vocês viram que a minha sobrancelha era sim uma sobrancelha de vírgula. Então a maioria dos casos das designers antigas, elas ainda aplicam essa técnica. Essa técnica, gente, é horrorosa, não faça, por favor, tome muito cuidado na hora de você fazer esse mapeamento. Então tem muito caso mesmo da cliente que ela vem aqui para consertar um erro de outra profissional, ou até mesmo ela mesma falhou a sobrancelha, né? Por que não nasce mais o pelo? Bom, vamos lá. Toda vez que você tirou um pelinho, ele aconteceu uma falha, certo? E toda vez que a gente tira o pelinho pela raiz, ele fragiliza. Tanto que eu tenho uma cliente que ela está já há 1 ano comigo fazendo tratamento de microagulhamento, porque todo dia ela tirava incorretamente, ela ia cada semana ela ia na profissional, ela fazia essa sobrancelha de vírgula. O caso dela assim é bem mais drástico, os pelos realmente estão muito frágeis, né? Então qualquer movimento ali de estresse, os pelos caem. Então é um tratamento um pouco maior, né? Mas é possível, como vocês viram também no caso da minha sobrancelha. Quem tiver curiosidade, depois dessa aula, vai lá no meu Instagram, vê o destaque de quem sou eu, vai ver como que era a minha sobrancelha antes. E olha, ela não é mais sobrancelha de vírgula, e sim, ela cresceu. Então tem como sim estimular o crescimento, só que depende caso para caso. Se a pessoa tirou muitos anos aquela sobrancelha de um jeito, vai estar fragilizando. Aquele pelinho que foi removido pela raiz, ele vai ficar mais fino, ele vai afinando, né? E até passar de um tempo ali que não vai nascer mais. Entendeu? Por isso que a gente fala assim, faça a depilação na cera que já para de nascer. É exatamente isso. Os pelos vão afinando e vão parando de nascer. E na sobrancelha é muito mais fácil, porque os pelos são mais finos. Quanto mais fino o pelo é, mais fácil de ser fragilizado e não nascer mais. Tá? Aí você tem que ver se tem folículos ainda existentes, né? Que é aquele espaço que pode nascer um novo pelo, ou até mesmo um pelo que tá ali sebáceo, ou seja, ele não sobressai pela raiz. Né? Então ele não sai pela pele, né? Então você não enxerga ele fica lá dentro, a gente consegue ver ele no microscópio. Com o método Brow Life, que é a técnica que estimula o crescimento, a gente fala exatamente sobre isso, que é você estimular o crescimento para preencher nessas falhas. E quando você tem essa técnica que estimula o crescimento, gente, facilita muito mesmo para você fidelizar cliente, principalmente clientes que têm essas falhas aqui. Essa aqui, principalmente, gente, é uma falha muito grande que a gente chega a falar para cliente sobre essa falha específica e ela vê e já faz o tratamento com você mensalmente, que é o design personalizado, né? Eu sempre tento consertar, mas a cliente sempre faz a sobrancelha de vírgula. Bom, o importante é você saber explicar para ela, que é o que eu vou estar explicando aqui para você agora, para você poder passar para sua cliente. Porque em muitos dos casos, a sua cliente ela não entende que é errado. Não adianta você falar, olha, sua sobrancelha está errada. Você tem que explicar para ela o porquê.
entendeu? Para trazer segurança. Ninguém vai ali no médico que fala assim, você vai ter que fazer uma cirurgia e não dá mais resultado nenhum, não mostra casos, não explica pra você, entendeu? Então, realmente a gente procura casos ali que a pessoa explique melhor pra gente, né? Pra poder confiar em poder fazer aquele procedimento, né? Então, ela só vai confiar em você se você souber explicar isso pra ela. Então, vamos lá que eu vou explicar aqui pra vocês conseguirem passar para suas clientes. Bom, sobrancelha de vírgula número 2. O porquê que não pode ter uma sobrancelha de vírgula. A sobrancelha de vírgula ela é feita na tentativa de arquear. Só que a sobrancelha ela não se arqueia assim. Ela se arqueia, descendo aqui e levantando aqui. Só que levantando essa região, não é essa região aqui. Quando a gente sobe nesse início aqui, o que acontece? Parece que ela tá assim o tempo inteiro, com esse olhar assustado, entendeu? Então, não é legal. E aí, você mostra no espelho pra ela ver que ela vai realmente perceber que parece que ela tá assustada, que ela tá com a sobrancelha levantada, né? E não tá com um olhar assim, que está rejuvenescido, que no caso tá deixando ela mais nova, né? Então, a gente tem que ver esses pontos. Bom, outro ponto que você pode falar pra ela é as regras, né, do mapeamento. Existe a regra, que é a regra dos triângulos, que é essa parte aqui, ela precisa ser igual a essa parte aqui. Né? E aqui tá menor e aqui tá maior. É o que a gente vai falar aqui no número 4 e no número 5. A gente não vai se aprofundar muito aqui agora. Tem a regra dos ângulos, que o ângulo da de cima tem que ser o mesmo ângulo da de baixo. Entendeu? Então, você dando uma explicação mais completa para ela, ela vai confiar mais em você. Tá? Então, deixa eu dar uma apagadinha aqui. Pra gente agora corrigir essa sobrancelha. E essa pessoa, ela vai ter várias opções, né? E você não vai aceitar, tá, gente? Você não vai aceitar fazer a sobrancelha dela de vírgula mesmo que ela peça. Tá? E quando eu explico isso aqui, gente, nunca chegou um caso de uma cliente, olha que eu peguei muito caso de sobrancelha de vírgula, tá? Nunca chegou um caso de uma cliente, depois que eu expliquei tudo isso pra ela, de ela chegar assim, não, eu quero do jeito que vou fazer. Por quê? Eu coloco a autoridade e eu não faço procedimento assim. E se caso ela falar pra você fazer mesmo assim, você fala que não, porque vai manchar o seu nome, a sua imagem. E quem fez a sobrancelha? Foi fulano. Entendeu? Então mancha a sua imagem. Então tem que tomar cuidado com coisas que podem manchar a imagem, tá bom? Ela faz em casa mesmo assim. Bom, é importante você mostrar também, desenhar o tamanho da falha que ela fez na sobrancelha dela, né? Agora eu vou estar mostrando aqui as opções. E aí você mostra também o tamanho da falha, que é o quê, Você vem aqui, e mostra pra ela. Olha o tamanho da falha que tá acontecendo na sua sobrancelha. Quanto mais você tirar, mais vai acontecer de prejudicar o folículo e pode falhar permanentemente os pelos, ou seja, vai matar o folículo da sua sobrancelha. Quanto mais você tá tirando, ele já tá extremamente frágil. A não ser que, tipo assim, você pega uma cliente que realmente já não tenha, né? Já deu morte folicular. Então, aí você mostrando o lado sério ali da situação, ela vai prestar atenção e vai realmente, nossa, que cacada que eu fiz, nunca mais vou fazer isso na vida. Então você dá esse alerta pra sua cliente e ela sim, ela vai ficar mais preocupada de estar fazendo o procedimento, né? Ali tirando sozinha. Tem a opção, que é a opção assim, que eu mais indico, que é o design reconstrutivo. Como o meu design ele estimula o crescimento, eu falo pra ela que com o passar do tempo ela for fazer o design comigo, vai estimular o crescimento nessa região. Ou a gente indica também um microagulhamento para ter um resultado mais rápido, né? E a maioria dos casos optam por essa. Mas aí eu dou outras opções também. A gente pode fazer um meio termo, que a gente corta um pedaço desse daqui, Ou pode já cortar de uma vez. Só que sabendo que a sobrancelha vai ficar um pouco mais fina. Tá? Então eu gosto de dar essas 3 opções, um meio termo, um bem reconstrutivo e um que tira totalmente a falha, tá? Então eu vou estar mostrando aqui novamente o da minha aluna, que ela fez a correção,
E olha só, esse caso aqui era realmente uma sobrancelha bastante vírgula, né? E ela optou por um meio termo. Você pode ver que tirou um pouquinho desse do início, fez uma sobrancelha um pouco mais arqueada para manter a maior parte dos pelinhos, mas mesmo assim removeu. Né? Então é interessante você saber fazer essa correção e não ter medo também na hora de remover alguns pelos. Né? E se caso a sua cliente fala assim, não sei, então faça o design mais reconstrutivo, mas sabendo que a região que tem a falha vai mostrar um pouco mais, mesmo que faça rena, tá? Deixa eu parar aqui de compartilhar. Por que não nasce mais os pelos? Então, no caso, igual eu falei aqui pra Raquel, se eu não me engano, foi pra Raquel. Os pelos, quanto mais a gente vai tirando, vai dando essa crise folicular, entendeu? E vai fragilizando, vai afinando. Por isso que não nasce mais pelo, quanto mais a pessoa tira. Mas se ela fazer o tratamento com o método Brow Life, se o pelo não tiver morte folicular, a estrutura onde que nasce o folículo, tem solução sim, só não pode ter morte folicular. Mas esse caso de morte folicular, tipo, é de anos e anos e anos a pessoa tirando incorretamente ali, os pelos sendo mais finos também, entende? Mas a maioria dos casos a gente consegue consertar. A minha mesmo foi uma sobrancelha extremamente vírgula, eu nunca peguei uma sobrancelha assim tão fina, tão estragada igual a minha. Então vocês vão ver lá depois, lá no meu perfil, nos destaques de quem sou eu, pra vocês conhecerem um pouco mais da minha sobrancelha de antes, né? Então vamos lá. Agora número 3, né? A sobrancelha circular, que parece muito essa daqui. Só que a sobrancelha circular, ela é realmente um círculo. Isso aqui acontece muito, gente, em mulheres mais velhas, tá? Acima de 50 anos, tem muito desses casos, tá? Que aí elas tendem a querer levantar o máximo do olhar, só que a gente não levanta assim, fica numa tentativa de deixar você muito com um rosto muito mais doce, né? Essa é a ideia da situação, só que acaba deixando a pessoa mais velha por conta que esse design é um design muito antigo, né? Então a gente precisa corrigir. Da mesma forma, parece que ela tá assim o tempo inteiro, sabe? Então não fica legal. Vamos lá. Bom, número 3. Quando a sobrancelha é circular, o que você precisa saber é que existe uma regra, que é a regra dos ângulos, né? O ângulo da de cima, ele precisa ser reto e ele tem que ser replicado no ângulo da de baixo, tá? Então, isso aqui é igual. Então, essa linha da de cima, ela tem que ser a mesma linha da de baixo. Então, até o ponto alto da sobrancelha, do ponto inicial, precisa ser reto, tá? Então, inicial superior até o ponto alto precisa ser reto. E o ponto inicial inferior, ele precisa ser reto até a metade do ponto inferior. O ponto inferior é aqui, ó, inferior. Então, até a metade. Então, essa parte aqui, ó, ela tem que ser replicada dessa parte aqui. E aqui, ó, tem que ser totalmente reto, tá? Então, vamos lá corrigir, ó. Eu vou desenhar aqui de novo, tá? Uma sobrancelha circular. Vamos lá. Fazer mais circular ainda, ó. Aqui, ó, deu um círculo, né? Então, como que a gente iria corrigir essa situação aqui? A gente iria, ó, endireitar essa parte. E aqui, ó, a gente iria dar uma quebrada pra fazer essa parte reta. Aqui a gente corta, né? Opa, fiz até torto aqui agora. Aqui a gente corta pra fazer igual nessa parte aqui. E aí, o restante já tá mais certinho. A gente só vai endireitar aqui um pouquinho. No quadro a gente não consegue fazer perfeito, mas a única coisa que você precisa saber é que do ponto inicial superior ao ponto alto precisa ser reto, aquela linha reta como uma régua, tá? Do ponto inferior, do ponto inicial inferior ao ponto, a metade do ponto inferior, ok, reto também. E essa parte daqui precisa ser replicada nessa parte aqui, tá? Aí, aqui já começa a arredondar.
Então vamos lá. Agora tem outra regra que eu já falei aqui, que é a regra dos triângulos, né? Do ângulo também influencia, tá? A maioria dos erros, eles têm várias regras. Tem regra do triângulo, regra dos ângulos, regra do U, regra das larguras, regra das alturas, várias, né? Mas aí cada erro, às vezes ele infringe várias regras ao mesmo tempo. Entendeu? Então você tem que entender que cada sobrancelha a gente vai fazer uma correção diferente. E como presente aqui, gente, eu tenho uma folha, peraí, deixa eu falar desse presente maravilhoso que eu vou dar aqui apenas para quem tá assistindo. Como presente, eu tenho uma folha com todos esses erros para vocês, saber exatamente qual erro você precisa corrigir. Eu vou presentear todas vocês que estão assistindo, que depois vão acessar lá no meu canal do YouTube e tá clicando no link dessa aula que eu vou colocar lá. Tá bom? Então, eu vou pegar essa aula, vou colocar lá no YouTube, deixar ela salva e na descrição vou deixar um link de uma folha de apostila para você pegar, ok? Essa folha de apostila você vai poder imprimir e fazer essas correções também. E aí, gente, vocês gostaram desse presente? Porque, nossa, ele ajuda muito para você entender como fazer a correção, tá bom? Então, vamos lá. Além desse daqui, né, a regra dos triângulos é que essa parte aqui precisa ser do mesmo tamanho dessa parte aqui. Agora vamos falar um pouquinho, gente, sobre um pouco de controvérsias, né? Que agora veio a moda e a situação mudou um pouco. Aí tem profissional que tá fazendo, tem profissional que não. Eu ainda não tenho a minha decisão assim 100%, sabe, sobre isso. Porque a regra realmente ela está mudando. Só que é algo assim muito pequeno pra gente ainda começar a ficar assustado. Será que a gente faz isso? Será que a gente não faz, né? Bom, gente, a grande polêmica é porque muitos profissionais estão fazendo essa parte maior e essa parte menor. Pelo menos um pouquinho de nada, mas é menor, né? Então, tem esse ponto. No design de sobrancelha, a gente não fazia isso. Agora, tem alguns profissionais que estão querendo que a gente se adapte a essa moda, né? Só que eu ainda não me adaptei totalmente. Eu me adaptei na micropigmentação, porque sim, na micro ela não vai deixar a sobrancelha sempre mais realçada, né? Pra trazer essa naturalidade, a gente faz isso. Mas no design de sobrancelha, não sei se eu concordo muito não. É uma opinião, né, de cada profissional. Porque essa regra, gente, é uma regra muito importante, que essa parte tem que ser do mesmo tamanho que essa aqui. Né? E as pessoas estão fazendo agora ela mais grossa e essa mais fina. Não são todos profissionais. Mas se você for começar a reparar, alguns profissionais estão começando essa nova tendência, né? Então, é algo ali que você tem que pensar. Me diz aí, gente, se você concorda com isso, se você não concorda. Qual a sua opinião, né? Se você vai seguir essa estratégia, se você não vai seguir. Acho muito ali de opinião mesmo, porque tem um profissional que ele realmente não gosta, não faça. Essa parte eu realmente não tenho minha opinião formada ainda, eu tô começando a me adaptar na micro, mas no design, sabe aquela volta ali da história que eu me apeguei nessa regra, às vezes eu fico assim, não vou fazer isso não, vai falhar a sobrancelha da minha cliente, não vou fazer isso não. Mas aí na micro eu acabo fazendo, dependendo do caso. Ali eu vejo, assim, que às vezes fica legal de fazer, mas é uma polêmica, né? Uma polêmica que algumas pessoas estão fazendo, mas ninguém tá falando sobre isso. Eu ainda não vou me posicionar porque eu não tenho uma opinião formada. Mas na micro eu tô levemente adaptando a esse ponto. E vamos lá, gente, deixa eu descer aqui. Cadê os comentários, né? Vocês me falam a sua opinião sobre essa regra, né? A regra aqui. Essa parte entre os pontos iniciais para essa parte do ponto alto ao inferior precisa ser do mesmo tamanho. Essa daqui, número 4, não pode de forma alguma fazer, tá? Então você nunca vai ter isso aqui na moda. A moda nunca vai pegar isso aqui, tá? Então isso aqui você sempre vai corrigir. Que é o quê? O início mais fino do que aqui mais grosso. Tá? Então, no caso, essa parte menor, essa parte maior e essa parte menor. Tá? Então, você tem que saber que nunca isso vai acontecer. Então, como você pode corrigir isso? Você pode tirar um pouco dessa parte aqui
ou você pode aumentar um pouco dessa parte aqui, ok? Para deixar o tamanho aqui igual. Já esse aqui é o que as pessoas estão fazendo. Só que, gente, não é drástico igual esse aqui. É tipo muito pouco mesmo. Por exemplo, daqui, ó, as pessoas vêm e colocam aqui. Tá vendo? É bem pouquinho que a gente muda. Isso aqui é uma moda que tá tendo, tá? Mas não muito igual eu fiz aqui, tá bom? E aqui é a mesma coisa. A pessoa pode optar por tirar, né, essa parte aqui, ou alongar essa parte aqui. Sabendo que aqui a gente tira, vai ter o resultado já final, e aí aqui a gente estimula o crescimento, né? Então, é o ponto que você tem que ver. E é basicamente esses os principais erros, né? Que a gente teve que falar aqui pra vocês tomarem cuidado. Existem várias regras, mas esses foram os principais. Então, pra quem ir lá no nosso vídeo do YouTube, que eu vou postar nos stories depois o link pra vocês também acessarem. Mas o link também tem lá na minha bio, tá? Pra vocês acessarem, pra vocês conseguirem fazer seus treinos. E eu quero ver o treino de todo mundo. Quem me marcar no Instagram, @BruniSobrancelhas, nesse Instagram aqui, tá? Quem me marcar vai receber, tá, uma análise minha. Então eu vou falar exatamente onde você tá errando, onde você precisa melhorar. Tem que postar e me marcar, tá bom? Eu vou analisar, vou te dar todos os pontos que você precisa melhorar, então vai te ajudar bastante. Aqui a Flávia falou assim, meu Deus. Aqui a Flávia falou assim: você tem algum produto que possa nos indicar para ajudar a estimular o crescimento das sobrancelhas falhadas? Sim, Flávia, vai nos meus destaques do Método Brow Life. Lá eu passo vários produtos com várias dicas que estimulam o crescimento. Então, o que a gente faz que pode estimular o crescimento é só você somar. Mas cuidado com muita coisa, por exemplo, argila, rena, que tem casos de contraindicação, né? E esfoliante. Então, tem que pesquisar, tem que ir atrás sobre esses assuntos. E é isso, gente. Essa é a nossa aula de hoje, maravilhosa, com muito ensinamento. E eu espero que você tenha gostado. Vou estar postando esse vídeo no meu canal do YouTube para você poder acessar e receber o seu grande presente, que é a nossa folha de treino. Essa folha é maravilhosa para você nunca mais errar nos designs de sobrancelha. Vou estar analisando quem postar, marcando @BruniSobrancelhas. É isso, gente. Um beijo. Até!